Dorival Júnior deve mesmo ser o novo técnico do Corinthians. Ramon Dias já foi, eu vou te contar tudo sobre isso. Bom, pessoal, o futebol é isso, né? É uma loucura, essa roda gira muito rápida e a gente tá falando sobre o Ramon Dias, que já foi demitido, foi desligado nessa quinta-feira, era uma tendência, a gente sabia que isso iria acontecer, talvez só o Ramon não soubesse, né? Eu estava ao vivo no Jogo Aberto e o João Paulo Capelani estava na frente do CT e ele pega um momento em que o Ramon ele sai de carro junto do Emiliano, baixa o vidro inclusive e diz assim, as informações estão muito erradas de vocês e tal. A gente noticiando, né, que nessa reunião que aconteceria ainda, seria selada, né, a sua saída, que ele já tinha inclusive sido comunicado. Pois bem, né? Tentou dar um blefe ali, porque ele tinha comandado o treinamento pela manhã, saiu do CT e não voltou mais. Como técnico do Corinthians, o Ramon Dias encerrou a sua participação. Tem uma divergência aí de 59 aos 60 jogos, né? Acho que teve o último jogo agora, ele não estava o Emiliano, né, no derby contra o Palmeiras, mas encerra a sua participação entrando na história, né? Como técnico campeão paulista de 2025, depois de 6 anos, e um paulista sobre o maior rival, né? Sobre o Palmeiras, inclusive com uma vitória na casa do Alviverde. Então, foi um título muito celebrado e, curiosamente, 21 dias depois, ele foi demitido. Para vocês entenderem que, assim, o título ele foi importante, ele segurou o Ramon por um tempo mais, mas o problema foi todo o restante, né? Uma vitória apenas nos últimos 6 jogos, eliminação na pré-Libertadores, depois de todo o esforço, né, que ele fez ano passado, ele e o elenco, né, para eles chegarem na Libertadores, cai na pré-Libertadores, para um time assim, que é o Barcelona de Guayaquil, ok, né, mas olha o tamanho do investimento do Corinthians. Ele já tinha passado dificuldades contra a Universidade Central da Venezuela, aí chega na Sul-Americana, perde em casa para o Huracan. Então, várias coisas, né? E a entrevista do Memphis, né? A entrevista do Memphis acho que foi uma bomba, né? Foi uma... enfim, foi determinante ali, porque ele representava muito do que o elenco pensava, imaginava. Depois da entrevista do Memphis não tinha nenhum clima para o Ramon e o Emiliano seguirem. Aliás, a relação com o Emiliano, ela também era boa de alguns atletas, nem todos. E o Emiliano era o cara que tomava a frente de tudo, né? O Ramon Dias, ele tinha o cartaz, o nome, a grife, o cara que jogou muita bola, Copas do Mundo, inclusive. Cara goleador, tá na história do futebol argentino, né? Campeão, inclusive, como técnico de uma Libertadores pelo River Plate. Então, o grande nome era Ramon Dias. Ele assinava a súmula, dava entrevistas pela Conmebol, mas o dia a dia, o operacional era de Emiliano Dias. E isso, muitas vezes, envolvia desgastes, né? Ele conseguia amealhar para si alguns atletas, outros nem tanto, né? Então, assim, isso foi minando em algum momento, o vestiário conseguiu ser limpo, limpo entre aspas, né, com algumas peças que eles entendiam que deveriam sair. O último que saiu foi o Fagner, né, que eles entendiam que ele deveria deixar o clube. E a reformulação ela foi feita e depois ela parou, né? E tem algumas carências muito estabelecidas, muito significativas ainda no elenco, né? E ele teve dificuldades de encontrar soluções em alguns momentos em relação a isso. O próprio Memphis falou a respeito. Então o Ramon já foi. Vamos avançar. O ficha 1, o ficha A, o plano A, sempre foi o Dorival Júnior. Só que eu falava pra vocês aqui que o Dorival, cara, ele tava meio que numa sinuca de bico, porque a relação que ele construiu com essa diretoria do São Paulo, ela sempre foi muito forte. Mas, cara, o Dorival é um profissional que trabalhou, inclusive, nos outros 3 de São Paulo, trabalhou em vários clubes. O Dorival tem uma rodagem bizarra no futebol brasileiro. Então ele não ia se prender por esse tipo de coisa. Ainda mais porque o São Paulo não parece dar mostras de que vai demitir o Zubeldia. Na verdade, no primeiro momento, ela dá muita mostras que vai demitir, mas ele vai se mantendo. Então, enquanto o São Paulo não tomar essa decisão, o Dorival vai ficando, tá, e aí, o que vai acontecer? E ele já foi sondado pelo Grêmio, pediu muito lá para não fechar, já foi contatado pelo Santos, disse que não trabalharia no Santos, então ele estava esperando uma outra situação. E pintou o Corinthians, como tinha pintado na última passagem dele pelo São Paulo, em que ele tinha acertado minutos antes com o São Paulo. Agora, o Corinthians chegou na frente. E, inclusive, a revista Placar já deu como informação que nessa sexta ele será anunciado, inclusive, como técnico do Corinthians. Alguns outros portais já estão caminhando para esse lado aí, de que o Dorival realmente vai ser o treinador. E é uma solução
mais do que óbvia. Ela é, cara, ela é prática, ela é imediata, porque é um cara que tem casa ali em Jurerê Internacional, em Floripa, que tá baixado, tá tranquilo, tá ganhando um dinheiro da CBF até a Copa de 26, mais de R$ 1 milhão, vai se valorizar, já se valorizou na verdade, né? Tem clubes se estapeando por ele, então ele pode pedir o que ele quiser e o Corinthians vai ter que pagar, porque o Dorival é aquele cara que talvez ele tenha um jeito mais insosso, um pouco mais linear, que desagrada muita gente. Que prefere um cara mais enérgico, aquela coisa toda, mais vibrante. Mas o Dorival, cara, ele é impressionante. Além de ser uma baita figura humana, né? Pra quem conversa, convive com o Dorival, um cara de fino trato, assim, é maravilhoso. E é um cara que consegue isso no ambiente profissional. A gente ficou com aquela imagem ruim da seleção, né? Do cara tentando entrar na rodinha dos pênaltis, aquela coisa toda, de que ele não tinha muito comando. Mas a seleção é muito diferente, né? E ali você tá lidando com caras que não querem estar ali, alguns, né? Não vou dizer que são todos, mas que estão ali como um esforço, um sacrifício, que estão de corpo mole, porque estão pensando no clube, no salário do clube, isso acontece. Então, assim, na seleção é difícil, os caras se reúnem de 3 em 3 meses, dia a dia de clube é outro papo. E o Dorival, cara, nisso ele é muito bom. Eu acompanhei ele no Inter lá em 2011, 12. Acompanhei ele mais recentemente no São Paulo, na outra passagem que ele teve, nessa de agora. Entre outros trabalhos que ele fez recentemente, né? O Dorival, cara, no Flamengo, ele faz o simples. E o simples é... Cara, o simples, ele, como eu já falei, que ele é luxuoso muitas vezes, né? Como, por exemplo, chegou um ponto no Flamengo, o Bruno Henrique lesionou, é verdade, mas ele chegou e falou assim, cara, Gabigol e Pedro, vou botar os dois juntos. Gabigol, faz essa função mais atrás do Pedro aqui. E aí foi campeão, Copa do Brasil e Libertadores. O Dorival é isso, ele vai chegar no Corinthians e vai dizer assim, tá, como é que nós podemos jogar? Não tem meio articulador? Não, então eu vou montar um sistema assim. É isso que ele vai fazer. Essa defesa tá tomando muito gol, peraí, o que nós não podemos fazer aqui? Vamos trabalhar por zona aqui, papapá. Então quem jogar vai ser esse aqui, ou vou fazer uma linha de 3 para me resguardar um pouquinho mais, parar de tomar gol, depois ele vai fazer isso. Ele vai olhar, ele já tá olhando, né? E vai pensar, bom, o que o Corinthians precisa a partir de agora? E vai detectar carências, vai chegar na direção e vai dizer, meio do ano, eu preciso desse cara aqui. Senão, entendeu? Porque ele ganhou outro corpo, outro tamanho também, o Dorival Júnior. E o Corinthians sempre quis o Dorival, né? E agora houve a possibilidade. E o Dorival também sempre quis trabalhar no Corinthians. Todo profissional, né? Sonha em chegar nesse patamar, nesse nível, viver a experiência Corinthians. Isso sempre é dignificante para qualquer profissional do futebol. O cara sabe que é diferente de qualquer outra coisa, pisar em Itaquera, receber o apoio da galera, a torcida apoiando o tempo inteiro, a pressão nas entrevistas do torcedor. O cara que não vivenciou essa experiência, ele ainda é um menino, né, como a gente brinca, né? Então, o Dorival Júnior está disposto a isso, foi contratado, deu o primeiro aceite e agora o que está rolando? Troca de minuta, exigência para lá, exigência para cá, metas estabelecidas, contratações, eu quero isso, eu quero aquilo, pum, mas ele já topou. E aí não sei se ele comunicou com Casares, se ele disse, chegaram antes e tal, porque eles tinham ele tinha dado uma prioridade ao São Paulo, só que o São Paulo não se mexeu, e o Corinthians sim. Por isso que o Corinthians está tirando o Dorival Júnior do mercado. A gente não pode cravar porque não está assinado no papel, né? Mas a tendência, por tudo que tá, pelas informações que a gente colheu, é que nessa sexta-feira, o Dorival será anunciado. Dificilmente ele comanda o time diante do Sport, né? Até porque o treinamento, quem vai comandar vai ser o Orlando Ribeiro, técnico do Sub-20, que foi vice-campeão da Copinha, que inclusive treinou o São Paulo Sub-20 também, é um cara bem conceituado no Sub-20, talvez dê espaço para alguns moleques aí e tal, né? E que participe da transição, né? Quando chegar o Dorival, ele possa dizer, esse moleque aqui é bom, esse cara que tava jogando assim, assado, tudo mais, informação de bastidor tem isso e aquilo, então, assim como os auxiliares permanentes também podem fazer isso com o Dorival Júnior. Dorival Júnior, muita gente perguntando pelo Tite. Gente, o Tite, eu acho que o Corinthians ficou meio assim de tomar um 15º não do Tite, né? Porque o Tite, cara, não se mexe, não sei se ele quer trabalhar na Europa, se ele tá esperando algum contato, mas o Tite, inicialmente, ele tem dito não para alguns convites, Santos, Grêmio também, assim como o Dorival, né? Então, não sei se no Corinthians seria diferente, não sei se a Fiel perdoaria. Nesse ponto, nesse momento, só estão olhando para Dorival Júnior. E nem foram cogitados outros nomes, tipo, sei lá, Diniz, Sampaoli, outros técnicos nesse momento, Carpini, tirado Vitória, Vojvoda do Fortaleza. Não, é Dorival Júnior.
e finalmente esse casamento tão aguardado vai acontecer. Dorival Júnior vem aí. Você gostou? A gente vai ficar monitorando. Assim que ele for anunciado, eu venho aqui fazer um vídeo para vocês e aí sim a gente projetar como será esse time do Corinthians com o Dorival Júnior, quando que ele estreia e tudo mais, tá bom? O Corinthians tem interesse no atacante Renier. Olha só, meu amigo Rodrigo mandou ontem uns perfis de botafoguenses, né, de jornalistas, influenciadores, né, também do Flamengo, muita gente, né, dizendo aí que há interesse do Botafogo, interesse do Corinthians e de outros clubes do futebol brasileiro em relação ao Renier, tá? A informação que eu colhi dentro do Corinthians, que é um nome que faz parte de uma lista de reforços que o Corinthians pode tentar no meio da temporada. Eu falei pode, não deve. Por quê? Porque vai ser feita uma triagem ainda, mas é um nome que agrada bastante, tá? É um jogador, né, que tem contrato, né? O Renier tem contrato com o Real Madrid e está emprestado, né, ao Granada até junho de 2026, tá? Até junho de 2026. Então, meu amigo, existe aí um sonho aí, né? Na verdade, ele está emprestado ao Granada até junho de 2025, desculpa, e o contrato dele com o Real Madrid até junho de 26, tá? Como o contrato dele está encerrando de empréstimo, é um jogador que agrada porque vira uma opção boa de mercado. Jovem, 23 anos, revelado pelo Flamengo, chegou a ser o melhor jogador da categoria no mundo, né, sub-17, vendido por 30 milhões de euros, né, em 2019. Foi aproveitado naquele time do Flamengo, que estava todo mundo no auge, né? Gabigol, Bruno Henrique, Arrascaeta, Everton Ribeiro, e ele era aproveitado pelo Jorge Jesus naquele time. Foi vendido pelo Real Madrid, nunca vingou, claro, com a camisa do Real Madrid. Tem sido emprestado, o empréstimo com o Granada vence no meio do ano. Interessa, tá? Não há negociação avançada, não há proposta feita, mas é um dos nomes que está lá, na lista de Fabinho, Soldado e companhia, tá certo? Você gosta de Renier? Aliás, vários jogadores que falam aí, eu digo, ó, não tem nada, não tem interesse. Esse há o interesse, tá na lista. Não sei se vai ser feita uma triagem ainda, deve ser feita uma triagem, né? E aí o Corinthians vai, né, vai diminuindo aí as opções para saber para quem o Corinthians vai para cima e fazer proposta para o meio do ano. Lembrando que 3 grandes jogadores, a ideia da diretoria é trazer 3 jogadores tops, tá? Para chegar e ser titular. Agora, não sei se o Renier ele tem esse perfil, né? Ele se encaixa nesse perfil. Mas enfim, você gosta, tá? Há interesse, não há negociação, mas há interesse. Vamos embora, seguir falando muito do Esporte Clube Corinthians Paulista, tá? O Corinthians, é uma informação exclusiva do canal Café do Setorista, já tem, né, um parceiro, um empresário para reativar a categoria Sub-23. Inclusive, ele anda já pelo Parque São Jorge, né? Já conversa ali com os funcionários do clube, né? Avisando que é o investidor da categoria Sub-23, inclusive, né, já pedindo assim, dados, né, enfim, de atletas. É uma coisa que o Corinthians deu até uma adiantada nessa questão da categoria Sub-23, né? O Augusto Melo é a favor de reativar a categoria Sub-23 junto com o Claudinei, diretor, enfim, todos que estão ali, né, que trabalham na base do Corinthians. O problema é que eles não querem agora fazer isso com todo esse envolvimento político, essa crise política, o Augusto tendo que depor, essas coisas todas que estão acontecendo também. E aí eles deram uma segurada em relação à categoria Sub-23. Se o Augusto, né, superar tudo isso daí que tem pela frente, né, realmente for confirmada aí inocência do Augusto, enfim, der tudo certo para o Augusto, ele também não sofreu impeachment, a categoria 23 vai ser reativada, tá? Repito, se o Augusto superar, tá? Eu já cravo, se o Augusto superar, não sofrer impeachment, não acontecer nada com ele, ele segue presidente do Corinthians normalmente, eu garanto para você que a categoria Sub-23 vai ser reativada, em meio a muitas críticas dentro do clube, tá? Que, enfim, não gostam, acham que muitas vezes a categoria acaba sendo ali um balcão, né, de negócios para empresários, enfim, não curtem, mas eles, enfim, estão
querendo reativar realmente, alegando que jogadores estouram a idade e podem ficar ali na categoria. Nós vamos aguardar, mas repito, vai precisar agora o Augusto superar tudo isso, tá? Eles não vão lançar em meio a esse turbilhão, né, a categoria sub-23, mas já tem um parceiro, tudo, pessoas, né, que vão investir na categoria. Comente aqui embaixo, mas é uma categoria polêmica que, meu amigo, gera insatisfação de muitos conselheiros e por isso, tá, eles nem querem que vaze isso, porque é uma informação que gera polêmica e muitos conselheiros não querem essa categoria sub-23, muita gente não quer, então é polêmica, era melhor não vazar, né? Mas a gente vaza porque é o seguinte, se é pro bem do clube, né, a verdade tem que ser dita, a verdade sempre vence. Comenta aqui embaixo e deixe seu like. Corinthians conversou com o Paulo Pitombeiro, Fabinho Soldado, né, na verdade, e disse o seguinte, ó, se o Roger Guedes quiser voltar no futebol brasileiro, tá, o Corinthians fez um pedido especial. Fale com a gente antes de qualquer coisa. O Corinthians tem um sonho, tem esse desejo da volta do Roger Guedes, tá? O Pitombeira, enfim, disse que não é interesse do jogador voltar ao Brasil no momento, que acaba dando uma esfriada, mas caso não aconteça nada para ele lá fora, o Roger Guedes está sonhando em jogar na Europa, tá? Isso mesmo, o Roger Guedes que já tem, acho que 28 anos, né, se eu não me engano, o Roger Guedes, ele está sonhando em jogar no futebol europeu, tá? E, enfim, ele já está com 28 anos, né? O Roger Guedes tem contrato até junho de 2027. Se nada acontecer para ele na Europa, quem sabe ele possa voltar para o futebol brasileiro. E aí foi o pedido que o Corinthians fez. Deixando claro, não existe negociação, não existe proposta, existe um sonho e um papo do Corinthians dizendo, ó, se, né, for voltar, fala com a gente antes, tá? Essa é a informação, acho um bastidor importante, mas eu gosto de explicar direitinho, porque às vezes gente maldosa pode distorcer a nossa informação. O Corinthians aproveitou para falar do Lucas Veríssimo e descobriu que o Pitombeira não agencia mais o Lucas Veríssimo, tá? Porque é a vontade do Corinthians também, né, ter uma prioridade na volta do Lucas Veríssimo ao futebol brasileiro. Aí o Corinthians conversou hoje recentemente com o empresário que agencia a carreira do Lucas Veríssimo. Também não há interesse do jogador por enquanto em retornar ao futebol brasileiro, mas o Corinthians vai brigar caso ele decida, tá certo? Mas aí o Pitombeira já, pelo jeito, não está muito à frente da questão Lucas Veríssimo hoje em dia, pelo que eu apurei mais ou menos aí por cima, mas a questão Roger Guedes já é uma coisa mais que o Corinthians tem muita vontade mesmo e fez questão de entrar em contato com o Pitombeira, até por saber, né, que ele estava lá no Catar ou está ainda. Enfim, deixa o like, comente aqui embaixo a situação Roger Guedes, tá? Fala, corintianada, gente fina do canal, bora destrinchar aí essa informação, continuando aí as notícias do Corinthians. A gente tem o Corinthians que agora sem técnico, né, vai estar no comando aí de Orlando Ribeiro nesse jogo contra o Sport. O Corinthians terminando aí de fechar detalhes para contratar o Dorival Júnior, que deve ser provavelmente o novo técnico do Corinthians. A gente vai destrinchar aqui só para entender o interino que vai participar desse jogo importante, né? O Corinthians perdeu o último jogo para o Fluminense dentro de casa e precisa marcar ponto no Campeonato Brasileiro dentro de casa, então tem que buscar a vitória de qualquer forma nessa partida. Então o Corinthians definiu que o Orlando Ribeiro será o técnico da equipe no duelo contra o Sport. As equipes se enfrentam nesse sábado, às 16 horas, na Neoquímica Arena, pela 5ª rodada do Campeonato Brasileiro. Contudo, a expectativa é que o treinador comande o time apenas nessa partida. Orlando Ribeiro é o técnico do Sub-20 do Corinthians e está no clube desde o ano passado, sempre trabalhando com os garotos. Em janeiro deste ano, comandou o Alvinegro até o final da Copinha, quando perdeu para o São Paulo. A competição de juniores, aliás, foi onde o treinador apresentou seus melhores resultados. Contudo, o treinador também já teve um trabalho no profissional. Em 2022 foi interino do time principal do Santos nas últimas 12 rodadas do Campeonato Brasileiro. No período somou 4 vitórias, 1 empate e 7 derrotas, com aproveitamento horrível de 36%, de 36 pontos ganhos, deixando o Peixe na 12ª colocação e garantindo vaga na Copa Sul-Americana do ano seguinte. A intenção do Corinthians é que o Orlando Ribeiro fique à frente da equipe principal apenas nessa rodada, afinal o treinador não tem relação alguma com o elenco profissional, nunca participou de uma atividade no CT Joaquim Grava e será de fato um interino. Aliás,
O Timão quer anunciar o novo comandante nos próximos dias. O principal nome neste momento é o de Dorival Júnior, que tem negociações com o Alvinegro, que não tem um plano B neste momento para o comando técnico da equipe. Bom, galera, eu só espero, né, que o presidente tenha dispensado o Ramon Dias, já tendo aí um prévio acerto com o Dorival, que o Corinthians não fique muito tempo sem técnico, porque isso faz muita diferença. Campeonato Brasileiro rolando, Copa do Brasil no final do mês, a gente tem jogo de Sul-Americano importante no outro meio de semana, então o Corinthians não pode parar no tempo nessa questão do técnico. Espero que se resolva isso o mais rápido possível. Beleza, galera? Então essa informação que tá pocando aí, né, da história do técnico do Dorival. Então, tendo mais informação, a gente volta aí para informar vocês, beleza? Valeu, um abração e vai Corinthians!